Doutora, por que a senhora decidiu estudar medicina e como a senhora escolheu a pediatria? Olha, estudar medicina, eu acho que foi assim, já no científico, no primeiro ano colegial, né, que eu realmente comecei a ter esse interesse. Eu sempre gostei muito de cuidar. Sou de uma família de 6 filhos, né? Eu sou a mais velha, então sempre tive essa coisa do cuidar, tinha esse interesse mesmo, e pelo ensino. Eu sabia que eu ia ensinar, né? Isso desde de menina, eu sabia que eu ia ensinar. E quanto à medicina, eu acho que foi esse meu interesse de cuidar mesmo, né? De lidar em casa, de cuidar pelo ambiente de uma família maior, mais numerosa, né? E quanto à pediatria, e medicina sempre me encantou. Nós tínhamos 2 amigos de meu pai que frequentavam muito nossa casa, que eram médicos, e eles, assim, eu acho que de qualquer forma influenciaram, né? Eram pessoas que frequentavam diariamente nossa casa, e eram os 2 médicos de uma cidade do interior, uma cidade pequena. Então, eu gostava da medicina, sempre tive esse fascínio, embora decidi mesmo foi no primeiro ano colegial. Quanto à pediatria, eu, quando comecei medicina, eu gostava muito de todas as matérias. Ia ficando, fazia clínica médica, passava em cardiologia, ficava em cardiologia. Fazia endocrinologia, enfim, eu realmente me dediquei muito, né, desde o início. Gostava, era uma coisa que me dava o maior prazer de ficar e vendo os ambulatórios e frequentando as enfermarias do Hospital das Clínicas aqui em Salvador. Quando chegou no 5º ano, que eu passei a frequentar, que eu cursei a disciplina de pediatria preventiva e puericultura, eu me encantei quando eu fui para a maternidade, que via neonatologia, tanto que meu primeiro livro de pediatria foi um livro de neonatologia. Foi um livro do Schaefer, que era famoso na época, Enfermidades do Recém-Nascido, era em espanhol. Então, foi meu primeiro encantamento mesmo, foi com a neonatologia. Tanto que eu disse para o professor Nelson Barros, que era o titular, na época, eu disse, você é neonatologista. E ele virou para mim e disse, a senhora vai ser primeiro pediatra. Eu digo, claro que eu vou ser pediatra. Mas, assim, a neonatologia foi, eu digo, foi amor à primeira vista, né? Cuidar dos recém-nascidos, realmente foi um encantamento. Então, foi no 5º ano de medicina. E aí eu comecei, no 5º ano, a me dedicar mais à pediatria, no 6º ano também, e aí fiz residência de pediatria. No último ano da residência de pediatria, eu fiz um estágio no Instituto de Perinatologia daqui do IPERBA, e aí no início do ano eu fiz o estágio opcional, acho que em junho, julho, por aí, e a partir daí eu já continuei frequentando os plantões. Então eu dei plantão todo o 6º ano de medicina no IPERBA, plantão em neonatologia, né? E dava também numa outra maternidade, que era uma maternidade pública, que era a Ticila Balbino. Então, eu no 6º ano, eu realmente tinha uma dedicação grande, de um direcionamento pela neonatologia e, claro, que pela pediatria. Meu 6º ano todo foi na pediatria. E aí fiz a residência, e como eu falei, no período da residência, eu fui para o Instituto de Perinatologia, o IPERBA, que era uma instituição filantrópica particular na época, era da Fundação da Escola Baiana de Medicina, e a partir daí eu comecei realmente a me dedicar mais, a me direcionar mais à neonatologia. Terminei a residência, fui fazer o mestrado, e no mestrado eu já fiz a opção das infecções congênitas. Comecei a minha tese, na época era tese, não era dissertação, era um mestrado em que minha tese foi sobre sífilis na gestante e no recém-nascido. Então, eu já comecei desde a minha pós mesmo, né, já me dedicando à neonatologia. E, doutora, a senhora mesma falou que foi amor à primeira vista à neonatologia. Mas o que fez a senhora ter esse amor à primeira vista? Foi algum caso durante o seu estágio? O que fez a senhora seguir a essa área?
Não, foi observar mesmo, observar os recém-nascidos, né? Desde a sala de parto, cuidado com os recém-nascidos, aquilo realmente para mim, eu me identifiquei muito, né? Com estudar os pequenininhos, e começar a ter esse interesse pelos recém-nascidos, né? Tão frágeis e tudo, então o interesse foi por isso mesmo, né? E vendo que também tem uma coisa importante, vendo que a neonatologia estava começando, ela começava mesmo assim no mundo inteiro com a melhor tecnologia nos anos 70, crescendo, então aquilo ali com realmente era um leque muito grande que a gente podia, né, estar atuando na neonatologia. Não era só o cuidado em sala de parto, tinha um leque, era uma medicina interna numa determinada faixa etária, nos primeiros 28 dias de vida. Então, isso realmente assim, me encantou. Vendo que era uma área que estava em crescimento, né, que estavam cheios de estudos novos e tudo. Então, eu já gostava muito disso, eu já pretendia fazer o mestrado. Então, desde o terceiro, quarto ano de medicina, eu já estava de olho em fazer uma pós-graduação, em fazer o mestrado e seguir a carreira acadêmica. Desde o quarto ano de medicina, eu já pensava nisso. E quando eu vi a neonatologia, uma área da pediatria que eu já tinha gostado, e com essa possibilidade ampla, esse grande leque, para mim foi assim, não tive a menor dúvida de que iria fazer. E, doutora, a senhora é presidente do Departamento de Científico de Neonatologia da SBP. Como Sim. tem sido o trabalho do departamento e, para a senhora, quais são as perspectivas para o futuro da neonatologia no Brasil? O departamento ele tem trabalhado muito, ele sempre trabalhou muito, né? Nós temos assim uma atividade grande, não só em congressos, em aulas, mas em publicações. Nós publicamos muitos documentos científicos que vão nortear o pediatra e o neonatologista, né? Então, os protocolos que temos. Então, é um departamento que trabalha bastante, produz bastante, e não fica restrito só aos congressos, que já é uma atividade assim bastante intensa, né? Mas nós fazemos a produção científica, trabalhamos nisso, e temos a inserção no Jornal de Pediatria, no ProRN, né, nos cursos, né? Então, é uma inserção muito grande que o departamento tem, é composto por 12 membros, né, por 12 neonatologistas de diferentes estados, então a gente conseguiu compor o departamento em que ele abrange todo esse, de regiões de todo esse nosso país continental, né? E ele é bem produtivo, tá? Ele é bem produtivo. Então, é um departamento assim. O que é que eu penso da neonatologia? Olha, nós na neonatologia crescemos muito, a neonatologia cresceu muito no mundo inteiro, mas os desafios ainda são muito grandes. E um dos desafios que nós estamos tendo agora nesses últimos anos, é com a diminuição de pessoas que vão fazer neonatologia. Por que isso? Né? Porque realmente o médico tem 6 anos de curso da graduação, ele tem mais 3 anos de residência de pediatria e 2 anos de neonatologia. Em outras épocas, nós tínhamos 2 anos de pediatria e 1 ano de neonatologia. Então, com 3 anos, estava formado neonatologia, capacitado para atuar no mercado. No entanto, à medida, aí aumentamos para 2 anos a neonatologia, ficamos em 4 anos. Ainda tinha uma demanda grande, mas atualmente, com os 3 anos de pediatria e mais 2 de neonatologia, são 11 anos de formação. E isso é o que nós temos observado, tem realmente diminuído a demanda para a neonatologia. Nós precisamos realmente estimular esses jovens, né, a continuarem se encantando. Eles gostam muito da neonatologia, mas quando eles veem o tempo, eles preferem fazer os 3 anos de pediatria e pronto, né? E a neonatologia, com isso, a gente tem ressentido realmente de uma diminuição de neonatologistas num país que a gente precisa disso. Nós precisamos desses profissionais habilitados para cuidar do recém-nascido, das especificidades do recém-nascido. Então, esse tem sido um desafio da nossa gestão, dos neonatologistas de um modo geral. Estamos vendo que soluções nós vamos poder propor de modo que voltemos a ter
maior número de colegas, de pediatras que façam neonatologia. Não é só com neonatologia, outras especialidades também, outras áreas de atuação, que exigem mais 2 anos, têm também tido essas dificuldades, como a própria terapia intensiva pediátrica. Então, tem sido o nosso desafio ver que solução nós vamos encontrar, qual a melhor solução que nós vamos encontrar, de modo que a gente consiga formar bons profissionais num tempo que talvez precise de ajustes. Então, este é um dos desafios. O outro os outros desafios são também importantes, igualmente importantes, que são de tecnologia, o acesso a uma medicina que realmente, para aquelas crianças que precisam de assistência, elas tenham disponível, né? Não tem a rede básica, mas tem também as unidades terciárias, então a criança tenha esse acesso a isso, a gestante tem acesso a maternidade de maior complexidade, para seu recém-nascido nascer em melhores condições. Então, este é um outro desafio. Isso tem até melhorado um pouco com a abertura de unidades de terapia, mas nós caímos na situação de pessoas, né? Nós precisamos de pessoas para trabalhar mais nessa unidade. Esse é um desafio que a gente tem, então, de formar pessoas capacitadas mesmo, como eu tive a oportunidade de falar anteriormente. Esse é um dos desafios que o neonatologista, que a neonatologia brasileira enfrenta, né? Então, é o acesso mesmo. Ainda temos crianças que morrem na primeira semana de vida que poderiam perfeitamente não ir a óbito, né? Pelas condições que tem, as condições de trabalho, as condições de assistência nesse nosso país tão grande. Mas eu sempre tenho esperança que dias melhores virão e estamos lutando para isso, né? Trabalhando para isso, para formar pessoas, para realmente, além de formar pessoas e capacitar essas pessoas, não só o médico, mas a equipe que vai atender o recém-nascido, mas também, né, de estimular o serviço público, o Estado, a dar suas contribuições no sentido de dispor mesmo de unidades que possam atender. Isso, e também o estímulo ao pré-natal. Nós sabemos que um bom pré-natal, então isso é atenção básica, um bom pré-natal, nós temos assim a chance de diminuir muito os problemas na gestação e no parto. Doutora, a senhora lançou um livro, o Infecções Congênitas e Perinatais. Qual foi a motivação para escrever o livro? Olha, a motivação foi assim, já há alguns anos eu tive a motivação de realmente difundir mais o conhecimento das infecções congênitas, de modo que o pediatra, o estudante de medicina, né, tivesse esse acesso a essas informações. Esse livro é fruto de um trabalho no ambulatório de infecções congênitas e perinatais que nós criamos em 1990 no Hospital das Clínicas da Universidade Federal da Bahia. Então, temos mais de 30 anos nesse ambulatório, formamos muita gente, né? Não só médicos, infectologistas, pediatras, mas a enfermagem, dentistas que iam fazer a pós-graduação lá, porque nós tínhamos as infecções, ele foi motivado inicialmente pela AIDS, né? Nós tínhamos as crianças que precisavam ser atendidas. Então, esse ambulatório foi naquela época, eu estava voltando dos Estados Unidos, de um curso de AIDS, perinatal, e aí nós fundamos este ambulatório, e eu fui coordenadora até o ano passado, desse ambulatório de infecções congênitas. Hoje eu continuo atuando lá, mais na parte de pesquisa. Então, isso aí, a criação desse ambulatório, o desejo de divulgar realmente os conhecimentos para os estudantes de graduação, para as equipes de saúde, foi com que nós fizéssemos, junto com a equipe desse ambulatório, com os médicos desse ambulatório e com outros profissionais que foram convidados, nós fizemos esse livro, com esse objetivo de difundir conhecimento das infecções congênitas, que são tão importantes, né? Sífilis aí continua sendo um desafio para a saúde pública. Então, nós falamos de sífilis, de HTLV, de AIDS, e das infecções virais mais recentes, Zika, vírus, dengue. Então, esse livro tem essa abrangência, doença de Chagas, toxoplasmose, então várias das infecções congênitas que são muito importantes para a avaliação do recém-nascido. Então, as pessoas têm acesso a esse livro, ele já está disponível, né? E
foi um livro que tem tido uma demanda grande. E agora, falando um pouquinho sobre a ABP, como foi a sua entrada para a academia? Minha entrada para a academia foi em 2015, foi uma indicação do meu professor titular de pediatria, aquele professor que eu falei que eu, na verdade, disse que iria fazer pediatria, mas neonatologia, que ele falou para mim, a senhora precisa primeiro fazer pediatria. Né? Então, foi ele que foi uma das grandes referências na minha vida profissional, era um amigo meu, o professor Nelson Barros, foi o primeiro presidente da Academia Brasileira de Pediatria, e ele foi quem me indicou. Né? Me indicou, fez a apresentação, eu tomei posse em 2015, em maio de 2015, em Aracaju, no Fórum Aracaju. Ele tinha falecido há 2 meses, ele não assistiu mais a minha posse, né? E foi em 2015 que eu realmente assumi a Academia Brasileira de Pediatria, que eu tenho, assim, enorme mesmo, né? Para mim tem sido muito importante estar na academia, participar da academia. Para mim é um motivo de honra mesmo estar presente ali, sobretudo com antigos professores que foram referências para mim, e nós estarmos participando desta academia com essas pessoas que realmente fundaram a pediatria brasileira, né? E tem contribuído, dado enorme contribuição à pediatria brasileira. E para a senhora, qual é o papel da ABP? Olha, a academia ela tem um papel de aconselhamento, de assessoramento à Sociedade Brasileira de Pediatria. Né? O Conselho Superior, a diretoria da Sociedade Brasileira de Pediatria, e as suas contribuições, são contribuições filosóficas, são contribuições mesmo de assistência que tem. Os nossos fóruns, eles dão enorme contribuição. Nós fazemos fóruns em diferentes estados do Brasil e temos assessoria mesmo o nosso jornal funciona como um veículo de informação, de formação de pessoas, né? E também tem o lado da nossa história da pediatria. Eu fui na última gestão coordenadora da comissão de história da pediatria, que é muito interessante para que os novos pediatras tomem conhecimento, a sociedade tome conhecimento do quão a pediatria é importante, de como a pediatria contribui mesmo para a saúde do nosso país. Né? Então, eu acho que a academia tem esse papel, né, filosófico, esse papel de assessoramento, de aconselhamento, tanto à diretoria da Sociedade Brasileira como ao Conselho Superior. Então, ela é bem importante nesse sentido e tem uma atuação assim bastante ativa, né? E, doutora, para terminar, o que a senhora sabe hoje, com a sua experiência, com seus anos da graduação, do mestrado, a sua experiência também profissional, gostaria de saber quando estava se formando? Olha, eu acho que eu faria tudo novamente. Assim, eu tinha as coisas muito bem norteadas quando eu me formei. Eu já sabia o que é que eu iria fazer do ponto de vista profissional. Né? Do ponto de vista profissional, eu já sabia o que é que eu ia fazer, que ia ser neonatologia, que eu ia ensinar. Eu tenho uma história com o ensino muito desde a minha infância, e aos 7 anos, o que eu aprendia na escola, eu alfabetizava os 2 funcionários da minha casa. Alfabetizei os 2 funcionários. Aos 13, 14 anos, eu dava curso, na verdade, assim, não tinha nenhum vínculo financeiro, nada disso, mas eu treinava meus colegas em francês, por exemplo, ensinava francês a colegas que estavam aqui para a segunda época, coisas desse tipo. Então, eu já tinha um vínculo, também sou de uma família que as pessoas são muito ligadas ao ensino, a família materna, de lado materno, então são pessoas que gostam muito do ensino. Meu bisavô era professor, enfim, eu tenho esse vínculo grande com o ensino. Então, ao formar, eu já sabia que eu ia fazer neonatologia, que eu ia seguir uma carreira universitária. Isso para mim estava muito claro. Mas, assim, eu acho que hoje, pensando, eu acho que eu teria de
de exigir menos de mim. Eu sempre fui muito exigente, não que minha família cobrasse, mas era uma autoexigência muito grande. Eu acho que eu precisaria, e que fui aprendendo no decorrer da vida, né? De ser menos exigente, de me cobrar menos. Mas eu me lembro que na época que eu me formei, eu me cobrava muito, extremamente exigente comigo, né? Então, eu acho que isso era uma coisa minha. Isso é muito, é bem claro mesmo, era uma coisa muito minha, não era família, lá em casa não se exigia isso, nem meu pai, nem minha mãe, não levei isso para nenhum psicólogo, nenhum psicanalista, não era, eles não tinham isso, era eu mesmo que tinha essa coisa de exigência, né? Então, eu acho que essa é uma coisa que eu faria, me exigir menos, tá? Mas eu acho que, de um modo geral, eu tenho sido muito feliz na minha vida acadêmica, na minha vida pessoal também, né? Com meu companheiro faleceu já há 13 anos, mas assim, fomos muito felizes com minhas filhas, agora meus netos, então eu acho que e ainda tenho o privilégio de ter minha mãe viva aos 96 anos, eu tenho uma família muito harmoniosa, muito ligada, eu sou muito feliz, assim, tanto do ponto de vista profissional como do ponto de vista afetivo.